Vamos lá. Apometria Bruna, dia 1/2/2026, às 17 horas e 2 minutos. Bom, vamos ver aqui, porque eu já ancorei você, já fiz a primeira parte da apometria, certo, senhor? Podemos ir direto? Tudo bem. A gente só vai reforçar a pirâmide em alfa, beta, gama, delta, epsilon, plasmando a cruz crística no topo, com o auxílio do comandante de Arcturus Quiron. Vamos criar um tubo violeta, fazer a varredura geral, limpar em todas as dimensões, fechar os portais negativos, elevar a frequência do ambiente interno, criar um tubo eletrônico elevador do umbral direto para o comando Esmeralda. Vamos sintonizar a minha frequência mental com a frequência do campo energético astral, emocional e mental da Bruna. Eu solicito a permissão à Divina Presença Eu Sou, às equipes espirituais, aos seus ancestrais, ativando em todos nós Om Cristo, Om Maria, Santa Ametista e Melvic. E eu solicito a conexão de todos nós abaixo Agartha e Shambhala e acima com Eu Sou Sananda. Eu peço o ajuste da minha mediunidade com Om Shala, Om Laman e Zaya. E peço que seja feita a vontade do plano maior e não a minha. Que assim seja. Então, amadíssima, eu vou abrir o livro. Esse é um livro que dá comandos, tá? Já começa a fazer limpezas aqui dentro. Vai falar da guerra, senhor? Então ele vai falar da guerra também, tá bom? Começa por aqui. Porém, os outros em torno do morto, com lanças afiadas, continuamente arremetiam e chacinavam-se uns aos outros. Deste modo, fala um dentre os aqueus vestidos de bronze. Ó amigos, boa não seria a nossa reputação se voltássemos para as côncavas naus, mas que neste sítio a terra escura nos engula a todos. Isso seria para nós muito melhor se tivermos de ceder este morto aos troianos domadores de cavalos para o levarem até a cidade deles e desse modo alcançar a glória. De vez em quando, assim dizia um dos magnânimos troianos. Ó amigos, ainda que seja nosso fado sermos todos subjugados ao lado deste homem, que ninguém pense em desistir da luta. Assim dizia um deles, para incitar a coragem de cada um, continuaram a combater. E o fragor, com som de ferro, chegou ao céu de bronze através do ar nunca vindimado. Ora, os cavalos de Aquiles, afastados do combate, estavam chorando desde o momento em que primeiro ouviram que seu cocheiro tombara na poeira, chacinado por Heitor. Com efeito automedonte, o valoroso filho de Diores, muitos golpes lhes infligiu com o célere chicote. Muitas vezes lhes falou com palavras suaves, muitas vezes com ameaças. Mas eles recusavam-se tanto a regressar para as naus, no amplo Hellesponto, como para a luta no meio dos aqueus. Tal como fica imóvel uma coluna sobre o túmulo de um homem morto ou de uma mulher, assim imóveis permaneciam com o carro lindíssimo, vergando as cabeças até o chão. Das suas pálpebras escorriam lágrimas candentes até o chão, ao chorarem com saudades do seu cocheiro. Sujavam-se suas crinas fartas, que caíam debaixo da coleira de ambos os lados do jugo. Ao vê-los, se compadeceu deles o Crônida e, abanando a cabeça, assim disse ao seu coração. Ah, coitados, por que razão vos demos ao soberano Peleu, um homem mortal, e vós que sois isentos de velhice e imortais? Foi para que entre os homens desgraçados sentisseis a dor? Pois, na verdade, nada há de mais miserável que o homem de todos os seres que vivem e rastejam em cima da terra. Mas em vós e no vosso carro, maravilhosamente trabalhado, não montará Heitor Priâmida. Não o permitirei. Não é suficiente que tenha as armas e com elas em vão se ufane? Nos vossos joelhos e no espírito lançarei a força, para que também a Automedonte salveis da batalha em direção às côncavas naus. Aos troianos darei ainda a glória de chacinarem até que cheguem às naus bem construídas e se ponha o sol, na altura em que sobrevier a escuridão sagrada. Assim dizendo, nos cavalos insuflou grande força, e eles sacudiram das suas crinas a poeira para o chão e puxaram depressa o carro por entre troianos e aqueus. Atrás deles combatia Automedonte, apesar do desgosto pelo amigo, voando com o carro como um abutre no meio dos gansos, pois facilmente ele fugia dos gritos de guerra dos troianos para facilmente atacar, arremetendo através da multidão. No entanto, não matava ninguém,
quando depressa perseguia, pois não lhe era possível, sozinho no carro sagrado, atacar com a lança e controlar os céleres corcéis. Por fim, o viu com seus olhos um companheiro, Alcimedonte, filho de Laerces, filho de Émon. Aproximou-se do carro e assim disse a Automedonte: Automedonte, qual dos deuses tão inútil deliberação te pôs no espírito e te privou do teu excelente juízo? É assim que combates contra os troianos na turba dianteira isolado? Pois teu companheiro foi chacinado e suas armas envergas o próprio Heitor, ufano nas armas do Eácida. Em seguida lhe respondeu Automedonte, filho de Diores: Alcimedonte, que outro homem dentre os aqueus tem igual valor para dominar e conduzir o espírito de cavalos imortais, além de Pátroclo, igual dos deuses em conselho quando era vivo? Mas agora encontrou a morte e o fado. Porém tu agarra no chicote e nas rédeas fulgentes, e eu descerei do carro para que possa lutar. Assim disse, e Alcimedonte saltou para o célere carro e rapidamente pegou no chicote e nas rédeas com as mãos, e Automedonte desmontou. Mas apercebeu-se o glorioso Heitor e logo falou a Enéas, que estava ali ao pé. Enéas, conselheiro dos troianos, vestidos de bronze, descortino ambos os cavalos do Eácida de pés velozes a aparecerem na batalha, conduzidos por cocheiros covardes. Tenho esperança de arrebatar esta parelha, se em teu espírito me quisesses ajudar, visto que eles dois não aguentariam o nosso ataque se tivessem de lutar conosco na batalha. Assim disse, e não lhe desobedeceu o valente filho de Anquises. Foram ambos em frente, os ombros protegidos com escudos de pele de boi, fortes e ásperos, em cuja feitura havia bronze abundante. E com eles foram Crômio e o divino Areto. Ambos avançaram. Pois grandemente esperava seu coração matar os homens e arrebatar os cavalos de sublimes pescoços, os estultos. Não seria sem derrame de sangue que de novo regressariam de junto de Automedonte. Ora ele rezou a Zeus Pai, e encheu-se o seu escuro peito de força e de coragem. De imediato assim disse Alcimedonte, seu fiel camarada: Alcimedonte, longe de mim não segures os cavalos, mas perto, para que sinta seu bafo nas costas. Não penso que Heitor Priâmida faça parar a sua fúria, até montar nos cavalos de belas crinas de Aquiles, tendo-nos matado a ambos e desbaratado as falanges dos homens argivos, isto se ele próprio não morrer entre os dianteiros. Assim dizendo, chamou pelos ajantes e por Menelau. Ajantes, ó regentes dos argivos, e Menelau, passai a incumbência de velar por esse cadáver os valorosos que se ponham em volta dele e repulsem as falanges de homens. Mas acudi-nos agora a nós, que estamos vivos, e afastai a morte. É que para cá avançam trazendo a guerra lacrimosa Heitor e Enéas, eles que são os melhores dos troianos. Mas, na verdade, essas coisas assentam sobre os joelhos dos deuses. Arremessarei também eu, e todo o resto competirá a Zeus. Assim disse, e apontou e arremessou a lança de longa sombra e acertou no escudo de Areto, bem equilibrado dos lados. Mas o escudo não reteve a lança. O bronze entrou por completo e penetrou no baixo ventre através do cinturão. Tal como quando um homem forte com um afiado machado golpeia atrás dos chifres um boi do curral e corta os tendões completamente e o boi cai para trás, assim Areto saltou para a frente, mas tombou para trás. E a lança afiada, estremecendo-lhe nos intestinos, deslaçou-lhe os membros. Mas Heitor arremessou contra Automedonte a sua lança luzente. Mas ele fitou-o de frente e evitou a bronze a lança. Inclinou-se para a frente e atrás dele se fixou a lança comprida no chão. A ponta da lança estremeceu. Foi aí, contudo, que foi travada a fúria de Ares, potente, e agora com as espadas teriam iniciado um renhido combate, se os ajantes não os tivessem separado na sua fúria. Eles atravessaram a turba, chamados pelo companheiro. Receosos deles, cederam de novo para trás Heitor e Enéas e Crômio, de aspecto divino. Ali deixaram Areto, mortalmente ferido no coração, jazente. E Automedonte, igual dos céleres, despiu-o das armas e proferiu palavras ufanas. Charlie, na verdade, já um pouco aliviei a dor pela morte do Menecida, tendo abatido um homem pior. Charlie, desce. Desce, cara. Você entendeu?
É uma briga danada aqui, cachorro e gato, né? É o gato que tá aqui, peraí. O Charles já é um ancião, né? Assim dizendo, pegou nos despojos ensanguentados e depositou-os no carro. Depois montou com os pés e as mãos cobertos de sangue, como o leão que devorou um boi. Novamente, por cima de Patroclo, se estendeu a luta potente, pavorosa e repleta de lágrimas, pois Atena avivara o conflito descendo do céu, e que a enviara Zeus, que veio ao longe para incitar os danos. A verdade é que sua mente mudara. Tal como quando um purpúreo arco-íris para os mortais Zeus estica do céu, como portento quer da guerra, quer da gélida tempestade que obriga os homens a parar a lavoura nos campos e prejudica os rebanhos. Assim, Atena, envolta numa nuvem purpúrea, entrou na chusma dos aqueus e encorajou cada homem. Primeiro falou ao filho de Atreu, incitando-o com palavras. Ao valente Menelau, pois ele estava ali perto dela. Assemelhando-se a Fênix no corpo e na voz indefectível. Para ti, ó Menelau, será motivo de arrependimento e censura se ao nobre e fiel companheiro de Aquiles dilacerarem os rápidos cães debaixo da muralha dos troianos. Age agora com potência e incita toda a nossa hoste. A deusa deu resposta a Menelau. Fênix, velho paizinho há muito nascido, quem dera que Atena me desse força para afastar de mim o arremesso dos dardos. Se assim fosse, quereria, pois, pôr-me ao lado de Patroclo para o proteger. Sua morte tocou-me deveras o coração. Porém, Heitor tem a força terrível do fogo e não desiste de atacar o bronze. É a ele que Zeus outorga. Assim falou, regozijou-se a deusa, Atena de olhos esverdeados, porque dos deuses todos fora ela que ele rezara primeiro. Nos joelhos e nos ombros lhe insuflou força, e no peito pôs-lhe a audácia do moscardo, que apesar de enxotado a miúde da pele do homem teima em picar, pois doce-lhe é o sangue humano, com tal audácia lhe encheu o escuro peito. Ele foi para junto de Patroclo e arremessou a lança luzente. Ora, entre os troianos havia um certo Pódes, filho de Eécio, homem rico e valente. Sobremaneira o honrava Heitor entre o povo, pois era bem-vindo, comensal no festim. Foi nele que o louro Menelau acertou no cinturão, quando se pôs em fuga, e o bronze penetrou por completo, tombou com um estrondo. Em seguida, o atrida Menelau arrastou o cadáver dentre os troianos para a hoste dos seus conterrâneos. Foi então que Apolo se aproximou de Heitor para o incitar, assemelhando-se a Ásio, filho de Fênops, que de todos os hóspedes lhe era o mais caro, ele que vivia em Ábido. Assemelhando-se a ele, lhe disse Apolo, que age de longe: Heitor, que outro homem dos aqueus alguma vez te receará? Pois deixaste amedrontar por Menelau, que antes não passava de guerreiro efeminado. Agora sozinho arrastou um cadáver dos troianos, depois de ter abatido o teu companheiro fiel, valente, entre os dianteiros, Pódes, filho de Eécio. Assim falou, e uma nuvem negra de dor se abateu sobre Heitor. Atravessou as filas dianteiras, armado de bronze cintilante. E nesse momento o Crônida levantou a égide ornada de borlas refulgente, e escondeu a montanha doída com nuvens. Relampejou e trovejou com grande força, agitando a égide. Deu a vitória aos troianos e aos aqueus pôs em fuga. O primeiro a dar início à debandada foi Peneleu, o beócio, pois foi ferido no ombro com uma lança. Na parte de cima do ombro, uma ferida superficial. Já está forte a energia aqui, viu? Tá pesando, tá pesando. No entanto, chegou ao osso
a ponta de polidamante. Peraí que eu tenho que comer uma balinha, porque ficou pesado pra mim. Isso aqui é guerra braba. Por seu lado, Heitor feriu o leito na mão junto do pulso. O filho do magnânimo Alecton travou-lhe o combate, mas depois retrocedeu ansioso, porquanto já não esperava no coração combater os troianos com a lança na mão. No momento em que Heitor perseguia Leito, Idomeneu golpeou-o na couraça, no peito, junto do mamilo, mas quebrou-se a lança comprida, ao que os troianos gritaram alto. Mas Heitor arremessou contra Idomeneu, filho de Deucalião, de pé no carro, mas não lhe acertou por pouco. Acertou sim no camarada e cocheiro de Meríones, Quérano, que o seguira da bem construída Licto, pois a pé viera Idomeneu das naus recurvas, e teria cedido grande prevalência aos troianos, se Quérano não tivesse vindo com os cavalos velozes. Por isso, chegou como luz para Idomeneu, evitando o dia fatal, embora ele próprio perdesse a vida nas mãos de Heitor, matador de homens. Pois ele golpeou-o no maxilar debaixo da orelha, e a lança arrancou os dentes pelas raízes e cortou a língua ao meio. Tombou do carro, deixando as rédeas cair no chão. Mas Meríones pegou nelas com as suas mãos, agachando-se no chão, e assim disse a Idomeneu: Dá agora ao chicote até chegares às naus velozes. Tu próprio já sabes que a vitória não é dos aqueus. Assim falou, e Idomeneu chicoteou os cavalos de belas crinas até as côncavas naus, pois, na verdade, o medo acometera o seu coração. Ao magnânimo Ájax e a Menelau não passou despercebido que Zeus dera aos troianos a vitória alteradora do combate. Entre eles, o primeiro a falar foi o enorme Ájax Telamônio. Qualquer homem, ainda que muito tolo, haveria de compreender que aos troianos o próprio Zeus Pai auxilia, pois os dardos deles todos acertam. Qualquer que seja o atirador, seja covarde ou valente, é Zeus que lhes dá reto destino. Porém, em vão os nossos dardos caem inúteis no chão. Mas deliberemos agora nós mesmos um plano excelente, de modo a que consigamos resgatar o cadáver e regressemos nós próprios para alegrarmos os nossos caros companheiros, que ao olharem para cá se apoquentam e não acreditam que a fúria e mãos invencíveis de Heitor, matador de homens, possa ter travada. Em vez disso, se abaterá sobre as escuras naus. Quem me dera que rapidamente algum companheiro levasse a notícia ao Pelida, já que não creio que ele tenha ouvido a notícia funesta de que morreu seu companheiro amado. No entanto, não consigo ver a pessoa certa entre os aqueus, pois estão todos envoltos em escuridão e seus cavalos também. Zeus Pai, salva da escuridão os filhos dos aqueus, torna o ar límpido e concede-nos que vejamos com os olhos. Mata-nos antes às claras, visto que tal é a tua intenção. Assim falou, e o pai apiedou-se dele, ao vê-lo chorar. Logo, dispersou a escuridão e escorraçou a neblina. Resplandeceu o sol, e toda a batalha se tornou visível. Foi então que Ájax disse a Menelau: Observa tu agora, ó Menelau, criado por Zeus, a ver se discernes ainda vivo Antíloco, filho do magnânimo Néstor. Incita-o a correr rapidamente para junto do Pelida Aquiles, para lhe anunciar ter morrido o amigo que de longe ele mais amava. Assim falou, e não lhe desobedeceu Menelau,
Seguiu o seu caminho como um leão que sai dos currais, quando se fatigou com grande cansaço, porque cães e homens não o deixam arrebatar a vaca mais gorda da manada, mantendo-se vigilantes toda a noite. Mas ávido de carne, o leão vai em frente, mas nada alcança, pois cerrados voam contra ele os dardos, atirados por mãos audazes, assim como tochas ardentes que o amedrontam, por muito ávido que esteja, e ao nascer do dia se afasta para longe com o espírito petulante. Assim, de junto de Patroclo, partiu Menelau, excelente em auxílio, grandemente contrariado. É que tinha o maior receio que os aqueus, em fuga miserável, ali o deixassem como presa para os inimigos. Muito recomendou ele a Meríones e aos 2 ajantes. Charlie, ajantes, regentes dos argivos, e ó tu, Meríones, é agora que cada um se deve lembrar da bondade de Patroclo, coitado, pois ele soube ser para todos de trato gentil quando era vivo. Mas agora sobrevieram a morte e o fado. Assim falando, afastou-se o louro Menelau, olhando em todas as direções como a águia, de quem se diz ter a vista mais arguta de todas as aves voadoras do céu, a quem lá no alto não passa despercebida a lebre veloz, agachada sob um frondoso arvoredo, mas a águia desce sobre ela depressa e arrebata, privando-a da vida. Assim, ó Menelau criado por Zeus, os teus olhos brilhantes olhavam por toda parte no meio dos numerosos conterrâneos, na esperança de poder discernir vivo o filho de Néstor. Imediatamente o viu na ala esquerda de toda a batalha, encorajando os companheiros e incitando-os a combater. Postando-se junto dele, lhe disse então o louro Menelau: Antíloco, chega aqui, ó tu criado por Zeus, para que fiques a saber uma notícia funesta, que nunca deveria ter acontecido. Creio, na verdade, que pela observação já tu próprio compreendeste que o Deus pôs a rolar a desgraça para os dânaos e a vitória para os troianos. Mas foi morto o melhor dos aqueus, Patroclo, e enorme é a saudade que sobreveio aos dânaos. Mas vai tu imediatamente correndo até as naus dos aqueus dizer a Aquiles que depressa ele leve o cadáver salvo para a nau, o cadáver nu, pois já Heitor do elmo faiscante lhe despiu as armas. Assim falou, e Antíloco horrorizou-se ao ouvir tais palavras. Longa afasia de palavras o tomou. Os seus olhos encheram-se de lágrimas e travou-se a sua voz sonora. Mas mesmo assim não ignorou a ordem de Menelau e foi logo correndo, deixando as armas ao amigo irrepreensível, Laódoco, que ali virava os cavalos de casco não fendido. A ele, que chorava, levaram-no, pois, os pés da guerra para dar a notícia funesta ao pelido Aquiles. Todavia, não quis teu coração, ó Menelau criado por Zeus, prestar auxílio aos camaradas acabrunhados quando partiu Antíloco, e grande foi a saudade que sobreveio aos pílios. Mas para junto deles mandou ele o divino Trasimedes, e ele próprio foi pôr-se de novo de plantão sobre Patroclo, o herói, e foi correndo para junto dos ajantes, a quem disse: Mandei Antíloco ir correndo até as naus velozes para dar a notícia a Aquiles. No entanto, não creio que ele saia contra o divino Heitor, por irado que esteja. É que não combateria despido de armas contra os troianos, mas deliberemos agora nós mesmos um plano excelente, de modo a que consigamos resgatar o cadáver e escapemos à morte e ao destino no meio do fragor bélico dos troianos. É para continuar? Respondendo-lhe assim falou o enorme Ájax Telamônio: Tudo o que disseste foi na medida certa, ó glorioso Menelau. Juntamente com Meríones, agacha-te depressa perto do corpo, para levantardes o cadáver e o resgatardes do combate. Na retaguarda, nós lutaremos contra os troianos e o divino Heitor. Tendo o mesmo coração, como o mesmo nome, nós que há muito nos habituamos a aguentar ares aguçado um ao lado do outro. Assim falou. E eles tomaram o cadáver nos braços e levantaram-no do chão bem alto. E atrás deles, a hoste dos troianos gritou alto, assim que viram os aqueus levantando o cadáver. Arremeteram como cães que se atiram contra um ferido javali, incitados por mancebos que vieram à caça, num momento atacam, ávidos de dilacerarem o javali. Mas depois ele vira-se contra eles, confiante na sua pujança, e os cães afastam-se amedrontados, cada um para o seu lado. Assim os troianos, durante um tempo, seguiram em chusmas, arremetendo com espadas e com lanças de 2 gumes.
Mas quando os dois ajantes se voltavam e se posicionavam contra eles, mudava-se a cor da sua pele e ninguém ousava lançar-se em frente para lutar pelo cadáver. Deste modo, eles se esforçavam para levar o corpo da guerra até as côncavas naus. E contra eles se estendia um conflito, como o fogo selvagem que lavra contra uma cidade humana de forma repentina e põe tudo a arder. E as casas ruem no meio das enormes labaredas, pois a força do vento o impele. Deste modo, contra eles se lançava o fragor incessante de carros de cavalos e de homens lanceiros. Mas tal como mulas, que doseando dos lados a sua força, puxam da montanha por uma áspera vereda um tronco ou grande prancha para uma nau, e em seu ânimo estão oprimidas pelo cansaço e pelo suor enquanto se apressam, assim estes se esforçaram no transporte do cadáver. E atrás deles os ajantes retinham o inimigo, como um barranco retém a torrente de água, barranco frondoso na planície, que retém as correntes funestas dos rios poderosos e logo faz vaguear a corrente a todos os rios, e nem a sua força lhes permite quebrá-lo. Assim, constantemente, os ajantes retinham para trás a arremetida dos troianos, mas eles seguiam, sobretudo, dois, Enéas, filho de Anquises, e o glorioso Heitor. E tal como voa uma nuvem de estorninhos ou gralhas com gritos de perdição, quando vê aproximar-se o falcão que as aves pequenas traz à morte, assim os mancebos dos aqueus fugiram de Enéas e Heitor com gritos de perdição e esqueceram-se do combate. E muitas belas armaduras caíram na vala enquanto fugiam os dânaos, mas não havia cessação possível da guerra. Puta, a gente está no meio de uma guerra braba agora. Tem o áudio, eu esqueci de ouvir o áudio. Eu vou me retirar para escutar o seu áudio, porque não sei porque eu estou esquecendo de ouvir o áudio. Eu vou ouvir rapidinho e já volto, porque ele vai querer que eu poste esse vídeo no YouTube.
Pronto, Bruna, já ouvi aqui. Deixa eu só retomar aqui a gravação. Essas dúvidas sobre assentamento e tal, você pode fazer nas lives, tá? Mas eu já te adianto que, retomando o áudio aqui, cadê você aqui de novo, gente? Já perdi você. Você vai deixar as coisas chegarem, você vai perceber que o assentamento de Fá é pequenininho, né? Então você pode colocar ele em qualquer lugar, mas deixa ele num lugar só, tá? Se você não consegue cuidar, não faz. Quem é iniciado no astral pode fazer ebó, corte? Ué, não pode cortar não, tá? Você não tem mão de faca não. Não é pra cortar bicho. Para você poder cortar bicho, você tem que fazer um ritual que deixa suas mãos sagradas. Aí você pode, tá? Mas sem isso não pode não, porque você corre riscos de estar entregando esse animal para uma outra coisa, tá? Ebó você pode, no sentido de sem corte. Oferendas, pode colocar com carne. Mas Ifá não pede carne não, tá? Tô falando de outros orixás, mas enfim, depois a gente vai esclarecendo tuas dúvidas dentro de live, tá bom? A saúde dela tá bem? Não quer falar nada? Ótimo, tua saúde tá bem, não temos nada a declarar aqui sobre sua saúde. Tem maldição? Por parte de pai? Sim. Por parte de mãe? Também. Quando a gente fala maldição, a gente quer falar de algo maior, né? Algo que a família arrasta ancestralmente e que traz problemas sérios, né? Aqui e ali, mas você vai perceber que tem problemas sérios que acabam pipocando, né? O seu filho é tá? Esses sintomas dele têm a ver com isso. Então a gente tem que fazer um trabalho maior, que seria olhar toda a tua árvore genealógica de pai e mãe, fazer os resgates que precisamos fazer, alinhar o banco de dados da melhor forma que a gente puder fazer. A gente vai iniciar todos em Ifá, que aí já joga todo mundo num outro lugar, encarnados e desencarnados. A gente vai mexer na família toda, tá? Para isso precisa ser um trabalho mais organizado, maior, vai ser mais intenso. Eu vou dar atenção para você, né? É o teu campo, eu vou estar olhando para o teu campo com mais cuidado. Então a gente precisa de 1 mês e meio por aí para fazer. Vou fazer a tua árvore genealógica toda, vou te passar o que Ifá me pedir para te passar, vou acessar muitas coisas, a gente vai fazer apometria, a gente vai precisar mexer em todo mundo, tá? Independente desse trabalho, a gente vai mexer nas crianças. Porque ainda são crianças, principalmente é um de 12, né? A gente tem como mexer nele, no de 15 também. Mas assim, ó, a gente precisa, até para as tuas coisas darem certo, mexer nos ancestrais. Para mexer nos ancestrais, para tirar os contratos negativados, resgatar, tirar de laboratório, não sei o que, para os seus netos, não, sabe? Para a gente liberar mesmo o pessoal para frente. Aí a gente precisa de um trabalho mais forte. Seu ex-marido, tá? Também tá com maldição, que tá em cima do teu filho também. Ou seja, entenda a maldição. Maldição é algo mais pesado, né? A gente não está falando de obsessão, que dá para limpar com acessos aqui de apometria isolados. Não dá. Isso aqui é um trabalho maior. E seu marido, teu ex-marido também tem. Ele tem, de pai e de mãe também. Então, aí é um processo investigativo maior, é uma entrada maior, são 2 trabalhos distintos. O teu trabalho eu consigo fazer num só. É teu pai e tua mãe? Mas a gente consegue fazer de uma vez só. O do teu marido já é outro trabalho, teu ex. É outro trabalho. Tá? Inclusive, o casamento de vocês ficou muito afetado por causa disso. Não tinha como dar certo. Eu tô com muita dor de cabeça, é muito pesado. E aqui, eu esqueci de te falar, mas eu sonhei com você muito essa noite. Muito. E veio coisa de Colômbia. Não sei se na tua ancestralidade tem Colômbia. Depois você me fala. Muito Colômbia, colombianos. Você é aquela pessoa que assim, ó, Bruno. Se a gente tiver que abrir um Odu para você,
né? Isso aí Fá que me fala, tá? Porque eu não tenho conhecimento de Odu, eu não sei mexer, tá? Ainda não. Mas ele me diz isso, se a gente tiver que escolher um Odu para você, o Odu vai ter a ver com perseguição espiritual. Você é uma pessoa muito perseguida, né? E a gente vai falar dessas maldições que estão atrás de pai e de mãe, com certeza. Então você não pode ficar sem espiritualidade. Então a tua vida está fazendo um caminho importante. Quando você começou ali com Hélio Couto, foi indo para o João, foi indo para o Rodrigo, foi indo ali e está hoje comigo. Não tem como. São muitos os perseguidores. Isso eu acessei muito. À noite era como se eles estivessem me passando o que se passa com você. Agora que eu sei que é maldição. Mas durante a noite eles me disseram do Odu de perseguição, que você não pode ficar sem espiritualidade. A gente ficava dentro da água, eu e você. Aí vinham ondas para você descer. A gente estava fazendo já limpeza, né? Harmonizando você. Mas assim, tem que mexer na parte ancestral por conta até de quem vem depois. Para limpar direitinho, entende? Porque nós somos uma rede, então não adianta eu pegar só um filho ou dois. Pô, é sacanagem, porque tem que ter força, tem força para trás. Se essa força para trás não é tomada, fica você bloqueado. Então, fora tudo que a gente pode fazer já com esse trabalho aqui, né? Porque a gente já vai fazer bastante coisa, já está fazendo. A gente precisa entrar nessa parte, tá? Uma parte mais profunda. E pro teu marido também. Então são 2 trabalhos distintos. E eu tenho quase certeza que ele não vai querer fazer, né? Ou vai, senhor? Ele vai querer fazer. Ele vai querer fazer. Isso é ótimo, tá? Então depois eu passo os ajustes para você, tá? Primeiro assiste o teu trabalho direitinho, depois fala comigo pra gente falar de valores e como é que vai funcionar. Porque são 2 trabalhos diferentes. Eu não vou ver agora a parte do teu marido, tá? Eu vou ter que ver depois. O senhor quer uma sessão só para ele? Dessa? Não precisa. Então ele não precisa dessa sessão. A gente já diagnosticou ele e esse trabalho que a gente está fazendo aqui para você já chega nele no que precisaria para uma sessão. Então ele não precisa da sessão dele. Ele vai direto para o tratamento, tá? E aí já alivia o bolso de vocês também, não faz a sessão. Tá, então já falei tudo aqui. Podemos passar para a passagem? Podemos. Vocês contam com a minha colaboração. E se eu não quiser colaborar? Não é do meu interesse. Não tenho ninguém para entregar. Eu ando sozinho. Tenho inteligência suficiente. Não preciso de ninguém. Não tenho ninguém. Que suporte. Vocês acham que eu sinto medo? Medo de quê? Já morri, já fui, já voltei, já sei como é que é esse jogo. Eu não tenho interesse nenhum em seguir ninguém. Muito menos quero que alguém me siga. Eu quero ficar mesmo do jeito que eu estou. Não faço parte. Não tenho interesse. Não faço parte. Eu não faço parte. Vocês estão enganados. Vocês pegaram o cara errado. Eu não tenho nada que vocês precisam. Eu simplesmente faço o que eu faço. É o meu. Eu não devo nada a ninguém. Ninguém me paga. Agora, eu tenho que viver de alguma forma. Então, vocês vão me desculpar, vocês que estão me atrapalhando. Não. Vamos colocar ele dentro de uma pirâmide em alfa, beta, gama, delta, epsilon
Tira hipnose, auto-hipnose, tira esses comandos que estão aí, esses artefatos, tira rastreador. Dá um banho de água crística nele, o banho que vocês acharem que tem que dar. Querido, sozinho você não tá, cara. Porque a gente era para ter pego outro, a gente pegou você, justamente porque vocês trabalhavam juntos, e a gente escolheu você. Que história é essa? Que mentira na cara de pau? Não. Aqui é assim, ó, ou você colabora, ou a gente vai ter que a gente vai ter que fazer na força, na marra. Não vai ter a conversinha. Não vai ter conversinha, cara. Aí, ó. Ó aí, ó. Pois é, cara, ele que não quis passar a informação. Agora vocês dois estão se vendo aí, ó. Pra onde é que vocês acham que vocês estão indo? O que vocês acham que vocês estão fazendo? Até onde vocês acham que vocês vão? E vocês acham que vocês enganam quem? Não, na minha terra o nome disso é pilantragem, é falcatrua, é mau caratismo que vocês fazem. Vocês trabalham, a gente sabe para quem vocês trabalham. Vocês não precisam falar não. A gente na verdade estava dando chance para vocês, uma chance que vocês perderam. Perderam. Porque a gente sabe que vocês sabem quem a gente é. E vocês sabem que a gente sabe quem vocês são. Então por que escorregar? Para que ficar escorregando? Esse aqui é o ponto. Dizer que não está trabalhando para ninguém, que esse papo furado, me fazendo perder tempo. Não, para lá vocês não voltam e nem tem mais negociação. Não, vocês perderam a chance. Agora vocês dois vão ficar juntos, presos. Vão passar um período presos. E aí sim a gente vai conversar de novo. Agora vocês vão para detenção, cara. Não tem nem A nem B. Não tem nem A nem B. A gente vai relembrar tudo o que vocês fizeram, que eu acho que vocês já esqueceram. Só dentro dessa família aqui, a gente vai mostrar tudo o que vocês fizeram desde que essas crianças nasceram. Vocês são dois filhos da puta. É o que vocês são. Aqui, a gente não gosta de quem faz esse tipo de coisa com criança. Então a gente já estava sendo até bom demais dando chancezinha para vocês aqui. E claro que vocês não iam ser honestos. Quem é, né? Então agora faz parte da justiça vocês pagarem. Vocês vão pagar juntos, juntinhos, né? Vocês estavam o quê? Mancomunados juntos? Então agora vocês vão ficar juntinhos. E aí o que a gente vai fazer? Lá os teus mandantes vão ficar sabendo também. Tá? Vão ficar sabendo também. Então tira tudo deles, absolutamente tudo. Deixa os dois pelados. Já tira tudo deles. Deixa pelados. Não tem A nem B, cara. Não tem A nem B. Vocês não têm voz. E se quiser falar, tem que falar chorando. A gente só vai ouvir quando vocês começarem a chorar. Igual essas crianças choraram. Vai ser por aí, porque é só assim que vocês aprendem. Cambada de filho da puta. Cambada de filho da puta. Traidor. Filhos da puta, traidores. Eu sempre disse isso. Que esses caras não iam dar em nada. Mas vamos dar uma chance, E, vamos dar uma chance. Olha aí a chance. Dois babacas. Completamente babacas. Como é que não perceberam? Como é que entregaram ouro desse jeito? Pra eu estar falando, né? Pra eu estar falando é porque, claro que sim. Eu reconheço.
Parabéns. Parabéns. Mas isso não é porque vocês são tão bons assim. Isso é porque eles foram fracos. Porque eles foram bem orientados. A gente está sabendo de tudo também. Agora, como é que eles dois caíram nisso? Tem que ser muito fraco. Tem mais a que pagar mesmo. Tem mais a que pagar. Informação vocês sabem que vocês não vão ter, né? Não é assim que funciona. Vão ter que me torturar muito. Se é que vão conseguir. Mas eu estou disposto a fazer diferente. Se vocês permitirem, eu reconheço que aqui a gente está em desvantagem por causa desses dois babacas. E eu já estou aqui. Então, não me resta nada além de negociar. Eu posso pedir o que eu preciso e vocês podem tentar me pedir também. Eu aceito. Mas eu preciso de garantias de que eu terei a minha liberdade. Uma mão lava a outra. Justo. Para vocês agora fica fácil checar, né? É fácil checar, só torturar eles. Tortura esses filhos da puta. Pode torturar. Pode dizer que eu deixei. Eu não vou brigar por eles. Não. Esse mole era muito mole. Não. Eu já nem queria. Então tortura esses filhos da puta pra vocês saberem se o que eu tô falando é verdade. Eles sabem. Eles sabem de bastante coisa também. Sabe, sim. Eu quero a minha liberdade. É o que eu peço. Quero a minha liberdade. Sim, mesmo que signifique... Mesmo. Eu quero. Ainda assim eu quero. Posso. Pode trazer. Bota ele aqui. Eles estão trocados. É só destrocar. Não é só destrocar que volta tudo normal. Não sei se eu consigo fazer isso. Tá, mas eu também não tenho como ficar aqui o tempo que vocês quiserem. Entendam o meu lado. A gente está no meio de tá em andamento. Então a gente não dá para ficar também ausente assim, né? Sim, eu posso tentar. Acho que consigo. É um filho da puta também, ele merece tudo que ele tá vivendo. Ah, ele faz o que faz, aí vocês acham que é só porque é maldição. Isso aí é um filho da puta desde que nasceu. Então já nasceu filho da puta. Vocês estão querendo ajudar esse cara? Cansou de fazer ela, porra, comer o pão que o diabo amassou. Ah, deixa que se fodam. Eu tiro essa porra dessa conexão e deixo o cara se fuder, vamos lá. Não sou eu que mando, não é do meu jeito, mas vocês sabem que eu tô certo. O trabalho que vai dar pra mexer nele não vale o dinheiro que cobra. Não dá, esse filho da puta não vai fazer valer esse trabalho. Não vai. Posso. Ah, isso aí eu teria prazer em fazer. Faz parte do trato. Faço.
com prazer. Mas isso não é papel de Exu, não? Os Exus não fazem isso, não. Ah, estão ocupados. Faço com o maior prazer. Faço. Uhum. Mas eu não posso ficar preso assim esse tempo todo. Eu não posso ficar aqui. Vocês vão me deixar para trabalhar para vocês tempo indeterminado? Não, mas aí para mim fica complicado. Tá. Tá bom. Ele já foi levado, né? Então, eles deixaram você ver pelo seguinte. Tem mais alguma coisa aí? Tem. Deixa eu primeiro captar mais. Eu só vou querer fazer esse trabalho se ela voltar pra mim. Se ela não voltar pra mim, eu não quero. Não. Mas se vocês quiserem fazer, eu aceito. Mas por que então falaram? Santo não sou, né? Mas quem é, né? Quem é santo? Os moleques já estão crescidos, já estão quase maior de idade. Daqui a pouco isso passa voando, vocês sabem como é que é. O que me importa é ela ficar comigo. Não me importo tanto. Me importo que são meus filhos, mas me importo com ela. Eu não posso viver sem ela. Eu não quero viver sem ela. Eu quero ela comigo. O que ela está fazendo não se faz. Ela casou comigo, é comigo que ela tem que ficar. Eu não vou deixar. Não vai ser assim. Ah, já está se engraçando com outro. Não tô nem aí. Vai se dar o trabalho de machucar ele, porque é comigo que ela vai ficar. Não tem interesse. Colocando ele numa pirâmide em alfa, beta, gama, delta, epsilon, tirando hipnose, auto-hipnose, retirando implantes, artefatos que possamos retirar, rastreadores, limpa a conexão, já pede pro cara lá fazer o que ele ficou de fazer. Pede pra ele fazer agora. Já aproveita e bota os 2 filhos aí. Em pirâmides separadas. Já tira tudo deles também. Bota ele pra trabalhar agora. Bota, ele não tá com pressa? A gente também. Bota pra fazer tudo. Tudo que ele puder fazer pra fazer agora. Vai tirar tudo deles. E se puder, desconecta. Enquanto isso, a gente vai puxar a vida passada entre os 2 pra tentar aliviar, pra soltar. Ela não quer mais ficar com você, cara. Se escuta, cara. A gente vai ver o que tá aí te atrapalhando. A gente vai poder pegar agora pra te ajudar, tá? Porque assim é sofrimento pros 2, né? Pros 4. Fica todo mundo preso, isso é prisão. A forma que você tá falando é prisão, aprisionamento, tanto seu quanto dela. E eu não tô aqui pra emocional. Eu não vou lidar com o teu emocional, tá? Agora, eu te digo uma coisa. Se você não conseguir controlar o teu emocional, a gente vai pegar você. Porque você já tá quase estourando o teu limite, cara. Quase, quase. A gente vai te ajudar a ver um monte de coisa agora. E eu nem devia estar fazendo isso, hein? Eu nem devia. Eu vou fazer essa gentileza por ela. Por ela. Porque você não tá merecendo muito, não. Não tá, não. Não vem manipular, não. Não. Eu não sou Deus.
Nem quero. Não tenho a menor intenção em ser Deus aqui nesse mundo. Olha, você fica com a boca calada. Fecha a boca. Enquanto eu vou fazer, você vai assistir. Tá? Isso daí é você. É você em outro tempo. A gente vai pegar, colocar numa pirâmide em alfa, beta, gama, delta, epsilon. Isso é psicopata? Psicopata. Sociopata? Não. Psicopata. Psicopata. Você foi isso daí, cara. Olha a merda. Olha que ponto você chegou pra querer ficar com ela. E ela tem mais é que ter horror de você, cara. Você tá maluco? Você tá maluco? Primeiro você chega aqui dizendo que não tá nem aí pros seus filhos. E segundo, você tá querendo aprisionar ela na cara de pau. Dizendo que não interessa a escolha dela pra ficar com outro. Querendo que a gente faça amarração. Cheio de merda nas tuas costas. Olha os teus ancestrais aí, ó. A gente já fez uma bela investigação. A gente já sabe onde tá cada um preso. Honra na sua boca não existe. Não existe. Você é esse cocô aí, ó. Você é esse bosta. Isso é o que você é. A gente vai limpar os cordões entre vocês. A gente vai te ajudar, cara. Eu não devia nem estar te ajudando, tá? Eu vou te ajudar pelas crianças. Tá? Eu vou te ajudar pelas crianças. Limpa os cordões, pega um monte de vida aí que eu já sei que tem. Já rastreia tudo, limpa os cordões entre todos. Despolariza da memória esses traumas dela. Não, você tá querendo se aproveitar, cara. Você não vai mais se aproveitar. Acabou pra você a tua festa. Essa tua festa nojenta. E eu vou mostrar pra você, sem hipnose, olha o que tá atrás disso daí. Não ao acaso você vem com essa bosta de família, né? Ninguém quer nada com porra nenhuma. Perfil de abusada. É perfil de abusada. E você é perfil de abusador. Você não tenta manipular aqui. Você é um abusador. Isso é o que você é. E muito pior do que isso. Aqui não. Traz ela agora, por favor. Tira tudo dela, hipnose, auto-hipnose, implantes. Eu gostaria de te dizer que você tem um problema sério de dependência emocional. Já está entrando de novo nisso. Tenha calma. Tenha calma. Não entre de cabeça em nada. Você precisa estar bem com você, com a tua história. Para isso você está me buscando. Eu quero que você mesma, com isso que a gente vai te dar, avalie as suas escolhas. Que você tenha segurança naquilo que você está escolhendo. A gente não está falando nada de nada. Estou falando só de escolhas, dependência, segurança, porque existe um padrão aqui, há várias vidas. A gente está limpando o que dá. Não vai dar para limpar tudo. E você está toda presa, tem um monte de mulher presa na tua família. Então você traz em si o padrão instalado de atrair homens assim. O que a gente quer te dar, e a gente vai te dar através da força, é de Oxum. Oxum. A gente quer que você se aproxime de Oxum. É autoestima, alto valor. Coisa que você não tem há muito tempo. Você não se dá. Você se perde. Para você é muito importante resgatar esse pessoal todo, principalmente as mulheres, para você ganhar a tua força aqui. O resto a gente faz, mas primeiro a gente precisa resgatar todos os seus ancestrais. Para as suas escolhas, para você não ficar carregando a prisão de ninguém. Não ficar se repetindo. Tá? Precisa. Eu quero que vocês dois se olhem agora.
em silêncio, olhem nos olhos. Só escutem a minha voz. Percebam dentro de vocês o como bate para vocês, o como entra em vocês a palavra prisão. Prisão. Vocês querem ser a prisão um do outro? Ou vocês querem a libertação? Vocês querem viver uma eternidade presos? Ou vocês querem ser felizes, mesmo que separados? Agora olhem os filhos de vocês. Você, com toda a merda que você carrega dos seus ancestrais, olha quem está atrás de você. Existem homens de honra aí atrás. Com vergonha do que você está fazendo. A gente já está limpando boa parte daquilo que te puxa para a treva dentro de você, com você mesmo, que são esses aí, ó, o que envolve esse psicopata. Você quer ficar se repetindo ou você quer gerar coisas novas? Você quer olhar limitado ou você quer expandir o teu olhar? Você quer ser burro ou você quer ser inteligente? É uma escolha. Sempre é uma escolha. E às vezes, tanto ela, que precisa escolher ser livre, para uma pessoa que é aprisionada, dói. Dá insegurança. Se pisar no pé ali, com um pai e uma mãe que quiseram guardar segredo de uma coisa tão grave. Uma menina passando pelo que ela passou, e você é um filho da puta, fazendo ela ter que viver isso daí, através do teu comportamento. O que eu tenho para oferecer aqui é libertação. Vocês querem ou não querem? Porque se ela quiser, e os filhos também, e você disser que não quer, a gente vai cair de pau em cima de você. Então você pense bem. Muito bem. Se você está falando isso aqui, e chegar lá, fizer outra coisa, a gente vai pegar você. Ao passo que, se você cumprir o que você está falando, mesmo que te doa, cara, mesmo que te doa, porque você pode ter amor aí, só que esse amor tá meio pesado pro que ela precisa, do que você também precisa. A gente vai te ajudar. A gente vai te ajudar. Eu vou te ajudar a ver algumas coisas. Eu mesmo vou te ajudar. Eu me comprometo com você, por mais que você me cause um impacto ruim, por tudo isso que você carrega. Mas eu acredito nas forças que regem esse trabalho. Eu acredito que você tem jeito. A gente precisa primeiro meter a mão nos seus ancestrais. Porque você está preso em algumas histórias que envolvem você mesmo, em outras vidas. Então eu preciso de um trabalho maior com você. Eu me comprometo. E eu vou colocar vocês todos na força dos orixás, que precisam ser ativados nesse trabalho. E a gente junto vai montar uma nova forma de viver. Novas possibilidades que vocês terão que fazer valer por vocês. Não porque eu estou falando, não porque tem filho, não porque pareceu bonito. Vocês vão ter que olhar para as coisas que vocês precisam ver dentro de vocês. E isso é um trabalho que eu não faço. Vocês vão ter que trabalhar. Essas crianças já estão com problemas demais. Eu vou trabalhar para essas crianças. Meu foco é nessas crianças. Meu foco é nas suas memórias de dor. E meu foco é reverter você de um filho da puta para um cara que tem honra. Então a gente trata todas essas vidas, tira hipnose e auto-hipnose de todas essas personalidades múltiplas, limpa essas crianças. Já pega os hologramas que a gente puder deletar
e chega nas realidades paralelas que a gente puder fechar os portais, já fecha. E despolariza os traumas, as dores. Isso aqui dispensa palavras, tá? Depois a gente conversa. Se você tiver perguntas e tal, a gente vai conversando. Mas assiste esse vídeo várias vezes, porque às vezes na primeira vocês não pegam, tá? Ao invés de ficar me perguntando, assiste várias vezes até ver que ouviu tudo, realmente não entendeu alguma coisa, aí sim você me pergunta, tá bom? E eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Eu não gosto de preguiça. Eu sei que você não é preguiçosa, mas assim, quando a gente está fazendo um trabalho pra gente mesmo, a gente precisa mergulhar naquilo com autonomia. Eu quero te devolver a sua autonomia. Então, não quero que você se projete em mim com dependência emocional. Porque eu preciso te ensinar a sair disso. Aí você mesma já vai saber identificar se um relacionamento é positivo ou não. E eu vou te dar a ferramenta que é IFA, o assentamento e o pêndulo, para que você possa consultar ele e não cair em armadilhas. Quando sentir que o teu pêndulo não está funcionando bem, você vai recorrer a mim e a gente vai ver o que está acontecendo. Tá? Então a gente tem um trabalho enorme pela frente, porque isso daqui é muita gente presa, tá? Tem que desprender essa galera. Vamos estabelecer a conexão com o Sol Central, encaminhar as energias densas, os resíduos do trabalho. Vamos aplicar em nós, no ambiente interno da pirâmide, vento solar, água crística. Vamos retirar a bruna da pirâmide e montar uma nova pirâmide em alfa, beta, gama, delta, epsilon, plasma da cruz crística. O comandante Arcturus Quirón, que passa com tubo violeta, fazendo uma varredura geral em todas as dimensões, retirando o que precisa tirar, fechando portais negativos, criando um tubo eletrônico elevador do umbral direto para o comando esmeralda. Vamos aplicar nos chakras coronários o violeta com energia crística, no cardíaco verde e rosa, no asna branco cintilante. Eu projeto nas nossas cabeças Onchohan, o Taifumirei e a Vite, no cardíaco Yamion, no cardíaco e no plexo Serrequihan e Salatiel, no plexo Halukan e Zotan, na virilha, joelho e pés Rami Amidai Komio, na planta dos pés Ongai, Onmaposh, Onclaunesh, nos chakras Meltrix, Menshu e Metiscahan, Daikomio, Maria e Yesh, na nuca e no cox Kikido, na coluna Lianso, Liantu, Daikomio, Onluizon, no cardíaco dorsal e na nuca Mantantar, Lemult, Vantil, Yotohan, Haluhan, Zotan, ativando Katidan, Lantizadek, Luangohan, Suryan, Yurishi, Onchohan, Hako, Superlumina, Onchohan, Yas, o Taifumirekur, On Yavit, Kongate, On Miguel Won, On Gabriel, Daikohan, Elite, Lameton, Harmony, Araxes, Atrix, Arkel e Yavit associado com Metisca Yankin, Sachel e Amaposh com Amivak. Eu vou tirar uma cartinha para você. Antes da gente fechar, olha a cartinha que saiu, ó. Dores de amor. São muitas as dores que você carrega realmente. Aqui a gente começou a mexer, tá? Então, assim, a gente não recomenda que você entre em relacionamento agora. Assim, de cabeça. Não recomendamos. É perigoso, tá? Vamos fechar completamente a conexão com o campo da Bruna e vamos reacoplar todos os corpos em segurança. Axé. Axé, querida. Beijo.